Já temos aqui o Levi. Vamos aguardar. Entramos agora. Vou fazer a conexão aqui. A luz. Tudo certinho. Algumas pessoas aqui no WhatsApp mandando mensagem. Estou entrando. Me espere. Estamos aqui. Daqui não saímos. Bacana. Silmar Chanuel, sogrão entrando aí também. Um abraço para o sogrão e a sogrona. Acabaram de entrar. Bacana. Que mais pessoas interagindo aqui com outras pessoas no WhatsApp. A sogrona entrando. Olha só que bacana. Thaís, de carteirinha. Olha o Peixoto aí, Luiz Peixoto e a família toda reunida. E hoje o tema é muito bacana, pessoal. Hoje o tema é sensacional. Nós vamos falar, até para rimar, insatisfação profissional. Nossa, que tema polêmico! Ai, ai, ai! Daqui a pouquinho eu vou receber o Levi aqui, um grande especialista, amigo, coach, empresário, e ele vai falar comigo abertamente sobre esse tema que chega a ser um tabu nas empresas, né, pessoal? É um tema velado, mas aqui a gente vai descortinar aqui e vamos comentar tudo para ajudar vocês, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que nós temos momento de crise e oportunidade ao mesmo tempo. Não é, Thaís? Thaís está aqui, cheguei! Estamos aí, Thaís, daqui a pouquinho. O paizão aí, boa noite, Rafa. Um abraço para todos aí. Aqui no WhatsApp bombando também, pessoal, espera, Rafa. Vamos lá, pessoal. Muito bom, muito bom. Que bacana, todo mundo aí conectando. A Clarice aqui, esse horário me chamou atenção algumas vezes, 19h57, mas é para isso mesmo, é para chamar atenção mesmo. Muito bacana, muito legal. Então, ó, cadê a Lígia? Eu tô sentindo falta da Lígia nessa live, hein? Lígia é frequentadora de carteirinha aqui. Vamos aqui. Estamos no ar. Pronto. Aí o Silmar, sogrão aí, oi filhote, oi paizão. Tô cheio, tem 2 paizões, né, cara? Então não tem jeito, sou um cara feliz. Vamos lá, pessoal, vamos entrando. Pronto, liberando aqui, acesso. Que bacana, todo mundo entrando, olha só. Muito legal, a Mari também, uma grande amiga que é a minha última empresa, a TIM me trouxe, que bacana, muito legal, pessoal. Vai ser muito legal esse tema, vai ser muito legal o conteúdo. Eu trouxe uma pessoa bem especialista para tratar aqui com a gente, então vai ser uma noite muito frutífera, um período aí que nós vamos extrair o máximo, 110%, vamos tirar até o valor agregado aí, os 10% a mais. Já, pessoal, a gente vai receber o Levi, Master Coach, empresário, consultor e um grande amigo aí que a certificação da Gallup me deu ao longo aí da última formação que nós fizemos. Foi bem bacana, onde nós vamos falar e explorar um pouquinho sobre os pontos fortes. Para quem não assistiu, uma das primeiras lives onde nós comentamos sobre pontos fortes, o que é isso, para que serve. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais sobre a visão e a ótica dos pontos fortes do nosso amigo Levi. Então já ele vai entrar aqui com a gente. Aqui no WhatsApp, espera, Rafa, já tô entrando. Sim, tô aqui, estamos todos esperando.
Já já vamos começar a falar sobre esse tema muito interessante. E vão me falando aí, pessoal, da onde vocês estão conectados e qual cidade eu estou aqui recebendo hoje na minha live. Se é uma cidade que está fria ou não. A Lígia acabou de entrar, um grande abraço para a Lígia. Bacana, olha só. Rafa, muito boa sorte na sua live, muito obrigado. É isso aí, já já a gente vai começar. Eu que tenho o privilégio de ter trabalhado com todos vocês, contribuído aí, tem alguns ex-colegas aqui de trabalho, mas são ex-colegas de trabalho e amigo para toda a vida. Isso é o que é o mais importante que eu carrego comigo. Fico muito feliz. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Já já a gente vai receber o Levi aqui, hein? Olha a Lígia, Nova Friburgo, terra tão fria quanto Petrópolis, mas o povo é quente também. Olha só que bacana, Lígia. Muito obrigado aí pela tua audiência. Legal, legal. Eu tô falando aqui de Petrópolis, pessoal. Tô aqui do Bingen, do bairro do Bingen, um bairro frio, um bairro europeu, né? Que lembra até um pouquinho a Alemanha. Muito legal, muito frio, Nova Friburgo. Imagino, Thaís. Tá muito frio mesmo. Legal. Deixa eu ver aqui mais gente entrando. Pronto. Opa, aqui perguntou qual o endereço, tá aqui na minha live. Opa, esse aqui eu nem conheço, hein? Ó, vamos ter gente de fora aqui hoje, hein? Que espetáculo. Bacana, bacana. Levi ansioso aí para entrar. Já sei que está. Quem não fica, né? Já já a gente vai receber o Levi. E olha, pessoal, hoje o tema é muito legal. A gente vai falar abertamente aqui sobre insatisfação profissional. Esse tema que a gente só conhece dos corredores das empresas, né, pessoal? Com certeza. Ou daquele amigo íntimo do WhatsApp ali, né? Vamos lá. E isso é para todos, hein, pessoal? Para chefe, colaborador. Afinal, todos nós somos chefes e empresários da nossa própria vida. Eu acredito que o nosso maior... cada um tem a sua empresa, né? Essa empresa se chama Rafael Peixoto, se chama Thaís, se chama Lígia, Luiz Peixoto. Então nós temos aqui várias empresas, eu estou recebendo aqui várias empresas. E o que eu preciso fazer para essa minha empresa prosperar? Né? Isso que é o bacana. A gente vai discutir aqui hoje, principalmente como é que eu contorno alguns obstáculos, eu transformo obstáculos em oportunidades, pessoal. É isso, oportunidades é a palavra do momento. Para uns esse momento é um momento de crise, não deixa de ser um momento triste. Eu acho que para todos, em unanimidade, um momento unânime para todos que é um momento triste. Muito triste, mas é um momento que para uns é um projeto de crescimento, para outros infelizmente não enxergaram ainda o seu projeto, as oportunidades. E nós vamos dizer aqui o que é necessário fazer, como é que eu tenho que acertar as minhas lentes ali para crescer, seja na minha empresa, seja como empreendedor. Isso vai ser muito bacana, tá? E a live é onde eu aprendo, vocês aprendem, a gente troca aqui, aprendemos junto, o convidado ele chega, também aprende. O mundo, quanto mais nós sabemos das coisas, né, mais a gente sabe, que a gente não sabe é de nada. É essa que é a palavra, então, pessoal. Então vai já, ó. Vou aqui convidar o meu amigo Levi Lourenço e vai fazer uma apresentação pra gente aqui. Deixa eu chamar o Levi aqui. Levi já está conectado, bacana. Pronto, convite enviado para Levi. Já já estaremos recebendo. Opa, maravilha! Chegamos! Muito bom, Levi, te ver novamente aí. Que bacana! Boa noite, Rafa. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Levi, eu que agradeço a tua presença aqui com a gente. Eu acho que você é uma figura que não poderia faltar nessa trilha que a gente está fazendo aqui de Pontos Fortes. É uma pessoa que, nossa, eu não conhecia antes da nossa formação e agora virou um grande amigo ali, além de uma pessoa que eu admiro, um profissional que eu admiro muito. Então, eu acho que vai ser muito bacana, Levi, te ter aqui essa noite. E faz a tua apresentação aqui pra gente, Levi, para todos nós conhecermos quem é o Levi Lourenço. Obrigado, Rafa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Faço minhas as suas palavras, recíproca verdadeira aí. Prazerzaço conhecer você, cara que eu admiro aí pela trajetória. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Levi Lourenço,
sou empresário, tenho uma empresa de desenvolvimento, trabalho com coaching há quase 10 anos, trabalhei 17 anos no mundo corporativo, com tecnologia da informação no ramo de aviação, né? Uma área quente para trabalhar. E num dos momentos de busca aí por me conhecer, eu acabei me apaixonando pelo autoconhecimento, não só para mim, mas por ajudar pessoas. Por que não, né? Foi a grande pergunta que eu me fiz, acabei mudando de fazer uma virada de chave aí na minha carreira, passei a trabalhar exclusivamente com desenvolvimento de pessoas. E estamos aí nessa estrada há quase 10 anos, apaixonadíssimo pelo autoconhecimento e ajudando as pessoas a se conhecerem melhor também. Bacana, bacana, Levi. Eu acho que é uma jornada que não tem fim, né? O Não. autoconhecimento, acho que quanto mais a gente se conhece, mais é aquela curiosidade de se conhecer um lado a mais ali, alguma peculiaridade, alguma particularidade ali que a gente olhava e falava, nossa, é por isso que eu sou assim, é por isso que eu me comporto assim no mundo, não é, Levi? Exatamente. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente encontra pontos que podem ser melhorados, né? Justamente onde a gente veio parar, é o que a gente está falando aqui hoje. E por mais que a gente tenha pontos que podem ser melhorados, a gente evolui junto, né? Com essas mudanças. E por isso que é uma jornada infinita. Eu melhorei esse pontinho aqui, mas sempre tem um outro pontinho ali que eu posso melhorar um pouco mais. O bom vira ótimo, e assim a gente vai caminhando nessa estrada do autoconhecimento aí. Não, que bacana. E, Levi, eu não poderia deixar de te perguntar e abrir as perguntas, pessoal. A gente vai seguir a seguinte dinâmica aqui. Eu esperei o Levi chegar, geralmente eu falo antes, mas hoje eu não aguentei. Eu falei, não, traz o Levi e a gente explica a dinâmica aqui pro povo. A dinâmica é o seguinte, eu vou fazer aqui, pessoal, 5 perguntas para o Levi, tá? São perguntas relacionadas ao tema, esse tema que é insatisfação no trabalho, é um tema provocativo, gostei bastante aí quando a gente conversou, Levi, nossa, acho que eu tenho vários coaches aqui, que é um tema que toca cada um deles e é uma maneira da gente ajudar não só aqueles que eu tenho contato, quanto o teu público também. Eu topei na hora. Eu acho que é um desafio também falar, né? Porque é um tema velado aí nas empresas, é um tema que tem que ter um certo cuidado, mas hoje a gente está aqui para falar abertamente, porque é um tema que tem que ser tratado, né? Afinal de contas, é a nossa felicidade, a nossa produtividade, né, que está em jogo ali. Levi, quais Exatamente. são teus pontos fortes? Você sabe que, coincidentemente ou não, nós temos pontos em comum aqui, né? Os meus top 5 são harmonia, número um, excelência, estudioso, intelecção e foco. Esses são meus top 5. Bacana, Levi. E eu quero que você diga o seguinte, bacana, eu conheço bem esses pontos aí, hein? Dos 5, 3. Quando você mandou, rapaz, eu falei assim, nossa, o Levi tem 3 pontos aqui e são 34, pessoal. Para vocês que estão chegando agora, nós temos aqui uma metodologia que nós trouxemos para o Brasil aqui através da Iner, né? A Iner trouxe para o Brasil. Eu e o Levi, nós fizemos parte de um grupo de formandos aí, o grupo de pontos fortes. A Iner trouxe através a Gallup, é a grande empresa nos Estados Unidos, é uma das maiores empresas de consultoria, para vocês terem uma ideia e pesquisas por lá. E aí a Iner Treinamento, ela trouxe essa certificação. Nós fizemos parte, tivemos a felicidade de ser um dos primeiros a serem formados aí. Então, um Sim. abraço pro Yuri aqui, para toda a turma lá, tá? E aí foi muito bacana, porque a gente se conheceu e acabou a gente se conhecendo, né? Os nossos pontos fortes. E os pontos fortes, na verdade, todos nós temos ali. Ele tem um pool de 34 pontos, onde é ranqueado ali de 1 a 34. Então a gente sempre faz menção aos 5 primeiros, porque são aqueles pontos fortes mais naturais, né? Aquelas atitudes que vêm sem pensar da gente, né? E cada ponto forte, o Levi vai explicar aí, ele tem a sua varanda, quanto tem o seu porão, que a gente chama carinhosamente aquele ato falho, digamos assim, né? Onde eu perco um pouquinho a mão. Então, Levi, explica um pouquinho pra gente o que é a varanda, o porão, para cada um dos seus, né? Ou dos nossos pontos fortes. Vamos lá, falando dos meus 5 primeiros, meu talento número um aí dentro dessa avaliação se chama harmonia. Harmonia tem muito a ver com equilíbrio, tanto nas relações, quanto no modo de se relacionar, quanto do ambiente, em tudo que se for fazer, buscar um pouco mais a harmonia, o equilíbrio nessas coisas. O talento harmonia é o tipo de pessoa que evita confrontos desnecessários,
não é uma pessoa disposta a discutir desnecessariamente. Então vamos chamar lá o diplomata da pessoa que tenha talentos de harmonia. Então é um talento voltado para o equilíbrio, para encontrar pontos de concordância em tudo que faz, seja numa conversa ou seja profissionalmente. Então, o lado bom é justamente esse, né, de mesmo num momento de crise ali conseguir achar a concordância do que está sendo dito, ajudar inclusive as pessoas a encontrarem essa concordância, né? E um lado que pode ser um porão, e isso não é regra, né? Cada pessoa tem seus determinados porões, né? Mas um porão que pode ser comum a pessoas que têm o talento de harmonia é não se posicionar. Por querer evitar o confronto, acabar não se posicionando em determinadas situações, uma reunião, enfim. Então é um ponto a ser observado aí da harmonia, tomar cuidado para não deixar de se posicionar. Opa, então para todo ponto forte, pessoal, quer dizer que para todo ponto forte nós temos tanto o lado positivo que nos maximiza ali, né, nos empodera, acelera resultados, mas assim como todo um carro, quando eu passo daquela velocidade ou não exploro a velocidade dele como um todo, eu acabo inferindo do ambiente de uma forma negativa, seja para mim ou seja para outra pessoa. E o próximo, Levi, qual é o outro aí? Meu segundo é excelência. Excelência tem muito a ver com tornar melhor o que já está funcionando, tornar o bom ótimo. Então é um talento que me faz enxergar nas pessoas o potencial delas e não coincidentemente nós dois estamos aqui falando de pontos fortes, porque o talento excelência leva a gente a enxergar isso tanto na gente quanto nas pessoas. E falando agora de mim, que eu posso afirmar e posso até supor que para você tenha sido assim, encontrar essa metodologia e beber dessa fonte é uma realização muito profunda desse talento, desse ponto forte de excelência, que é justamente corroborar tudo aquilo que você pensa e tal com uma metodologia garantida ali, validada, para você ajudar realmente as pessoas a saírem do ótimo e ir para o excelente, ou do bom e para o ótimo, enfim. Então, excelência tem muito a ver com melhorar o que já funciona, diferente de consertar o que está quebrado. Então, e a excelência, ela tem algum ponto negativo? Pode ter ponto negativo na excelência? Tem, assim como você bem disse, todo tema, todo talento, todo ponto forte tem lá o seu lado que se eu costumo usar a metáfora do cavalo, né? Se eu deixar a rédea solta, ele vai correr. E o cavalo correndo em um momento que eu não planejei, ou eu perco meu tempo, ou eu interfiro aí de alguma maneira, ou na minha vida, ou na vida das pessoas, de maneira negativa. Então eu posso ser crítico demais em determinadas situações ou processos, ou até com as pessoas. Eu posso ser perfeccionista demais, achando que aquilo precisa ser muito melhorado, ou ainda um pouco melhor do que eu já ia entregar. Eu acabo perdendo tempo tentando melhorar coisas que não precisariam ser melhoradas, né? Falo até por mim, passei muito tempo entregando coisas que poderiam ser entregues só, sei lá, eu brinco, né? Eu podia entregar um TXT, mas eu entregava um PowerPoint com LEDs. Então isso é mais ou menos o que a excelência pode acabar acarretando aí se você não tomar cuidado. Não, é bacana, por quê? Porque o meu excelência, pessoal, é o primeiro. Então, nós temos três pontos fortes aqui em comum. Excelência é o primeiro. E como muito bem colocado pelo Levi, né, eu acho que ele é um que te dá ali um a mais, né? Você acaba fazendo um a mais, você acaba surpreendendo, você acaba atingindo além das expectativas de uma pessoa, né? Mas, por outro lado, isso exige o quê? Tempo e esforço. Então, se eu perco muito tempo ali ilustrando o troféu, o meu produto que eu vou entregar, eu corro o risco de perder o tempo, perder o time, e aí eu perco o good enough, né? O bom o suficiente, e às vezes o bom é melhor do que ótimo, né? Então, eu acho que esse... Muito exato, você colocou muito bem. Então, quem está assistindo aí pode, às vezes, se colocar, nossa, eu acho que eu tenho isso aí também. E, de certa forma, todos nós pecamos nisso, né? De querer ali entregar o a mais ou deixar de entregar, né? Então, vamos para o próximo, Levi. São 5, fizemos 2 aqui. Meu terceiro mais um que você tem, estudioso. Rapaz. Estudioso é um desses que foram mal traduzidos, vamos chamar assim, né? Em inglês ele se chama learner, que tem a ver com o aprendedor, né? No Brasil, estudioso ficou mais para um lado como aquela pessoa que só estuda. E, na verdade, é um talento que me leva a gostar de aprender. É o prazer pelo aprendizado, é o prazer de sair da ignorância para o saber em qualquer assunto, em qualquer tema, em qualquer tipo de situação. Então, é um talento ligado ao aprendizado, né?
Inclusive, não entrei muito aqui nas minhas formações e tal, porque nós dois aqui, como estudiosos, somos colecionadores de certificados. A gente ia gastar a live só para falar tudo que a gente estuda, né? É Mas o verdade. estudioso tem a ver com isso, é gostar de aprender, independente do assunto ou do tema, não para se especializar, mas realmente para saber, né? E aí, um ponto que a gente precisa observar tendo estudioso é justamente o precisa. Agora, precisa se aprofundar, precisa saber isso. Você está sendo produtivo? Esse assunto é relevante neste momento? Você está deixando de fazer algo mais importante para aprender isso? Né? Você tem esse tempo ou esse dinheiro para investir nisso agora? Se você deixar, o estudioso grita e você passa a vida estudando, né? Eu costumo dizer, Levi, que o estudioso é o que você colocou aí muito bem, que é a gente estuda por prazer, né? A gente quer conhecer, né? Isso está dentro da gente. É aquela pessoa, aquele indivíduo que vai para a praia, mas ele coloca o livro, ele leva um iPad para a praia, ele... Ah, mas você vai usar? E às vezes ele nem usa, tá? Ele tá lá fazendo companhia, dependendo dos outros pontos fortes dele que tocam mais ou não o momento ali, mas ele quer estar prevenido. Ele não faz uma viagem, seja de ônibus, de carro, o que for, de avião, sem ter um livro ali para ler. Se não tiver, ele compra a revista no aeroporto, porque ele quer estar aprendendo. E isso também tem um lado também que, se eu não souber dosar, né? Tem um lado ruim que traz isso, né, Levi? Perco tempo ali, indo buscar informações de assuntos não relevantes, ou me enfio em cursos ali que poderiam esperar, enfim, é o saber priorizar ali o momento de mergulhar no conhecimento, né? Exato. Beber da fonte, mas ter cuidado para não engasgar, né? Moderação, né? Beba com moderação. Levi, É o interessante que próximo. o estudioso, só finalizando, é um dos que respondeu uma pergunta que as pessoas sempre me falavam, mas por que você estuda tanto? Mais de uma formação, você é louco? E eu falava, eu devo ser louco, né? E o dia que eu fiz o teste lá em 2013, eu olhei lá, estudioso, com o prazer de aprender, eu falei, pronto, eu respondi, não sou louco, eu tenho um talento que me leva a estudar, né? Foi uma das grandes lembranças que eu tenho de ver lá meus relatórios, foi essa, de responder a pergunta para as pessoas, será que eu sou louco? Eu guardei essa. Como a gente tem o mesmo talento, o estudioso, eu vou responder isso e vou te dar os créditos, mas eu vou começar a usar isso também. Boa, Levi. Manda o quarto aí para o pessoal saber. Meu quarto se chama intelecção. É um talento, eu posso até dizer que nesses anos todos, raro de encontrar nos meus clientes, apesar de que lá na nossa formação eu encontrei muitos intelecção, né? Não sei se foi só uma coincidência. Mas a intelecção tem muito a ver com o gostar de pensar, né? É uma coisa muito estratégica de você interiorizar, é um talento que te leva mais para dentro, de você pensar naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo feito, no que está acontecendo. É o tal do filósofo ali, às vezes está numa roda de conversa, você está só prestando atenção, absorvendo, absorvendo. Tem uma amiga minha que brinca que fala, o Levi fica só ouvindo, 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 de repente ele fala e pá! É aquilo ali sobre o assunto, né? Então, a intelecção tem a ver com isso, com o gostar de pensar, de filosofar sobre o que está sendo dito, e é um talento que, se você não tomar cuidado, você fica muito introspectivo. Você deixa de contribuir até com, de repente, coisas até valiosas para o assunto que está sendo dito, porque você está ali, né? Ou, de repente, a coisa precisa de um pouco mais de velocidade para você entregar e tal, e você está ali perdendo tempo, pensando, filosofando sobre a coisa. Então é um talento sensacional, gosto muito de intelecção, me leva a refletir muito sobre as coisas, mas também tomo cuidado de não ficar só pensando, né? Ou só filosofando, quando eu poderia até, de repente, contribuir com as pessoas, né? Olha, esse é bacana. E para quem está chegando agora, pessoal, que eu estou vendo aqui entrando, coraçõezinhos, eu não sei se é para mim ou para o Levi, né? Mas tá aí, é pra gente, né, Levi? Tem tantos aqui que vamos dividir, é nosso. Mas os pontos fortes, pessoal, o top 5 é como eu disse no início, para quem está chegando agora. Todos nós temos ali categorizados, né? 34 pontos fortes, digamos assim. Todos são pontos fortes. Não é que o 34º ele é um ponto fraco, mas é um ponto ao qual eu menos me identifico. Eu tenho que ter um exercício mais forte ali para poder trazer ele para o meu dia a dia. Enquanto os 5 primeiros, e depois do 6º até o 10º, né? Mas os 5 é nato. Você, aquilo no susto, você já responde de forma
nato ali de acordo com o teu ponto forte. E o legal, pessoal, é o seguinte, que quando eu desenvolvo esse ponto forte, eu me torno um atleta da vida. É de atleta de alta performance. Quem não quer ser um atleta de alta performance no trabalho, no relacionamento, né, nas finanças, em todos os aspectos, na nossa roda da vida, que a gente tem uma ferramenta no mundo do coaching e do mentoring, no coaching e do mentoring, que a gente faz a roda da vida, onde eu tenho lá aspectos financeiros, relacionamento, trabalho, né, religiosos e tudo mais. Então, cada uma daqueles componentes ali, eu posso expressar mais ou menos o meu ponto forte. E o legal, né, Levi, é que o ponto forte, quando eu tenho ali elencado os 5 primeiros, dificilmente muda, né? Dificilmente eu levo para a vida toda, né? O que eu gosto muito de ter a Gallup como background aí dessa metodologia é que a Gallup se traduz em números, né? Então, qualquer metodologia que eles forem se propor a lançar, a gente vai estar muito bem amparado. E a Gallup tem uma coisa nesse teste, nessa metodologia, que se chama confiabilidade, que é reteste, 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 reteste com determinadas pessoas, justamente para entender o quão confiável esse teste já está, né? Então, eles já concluíram que você pode refazer esse teste a sua vida toda. O que vai acontecer, de repente, uma pequena variação ali, mudou seu contexto de vida, mudaram seus valores, mudou sua atuação profissional, você mudou de carreira, pequena mudança ali entre os 5 primeiros, mas dificilmente você vai ter uma outra resposta. Você passou a vida inteira desenvolvendo aqueles talentos para eles se tornarem a sua cara, né? Eu falo que os 5 pontos fortes principais, dominantes, são a sua cara, é o que as pessoas olham e veem, né? Então, muito dificilmente aquilo ali vai sair dali para dar lugar para outros, né? Você teria que transformar toda a sua jornada de vida em outra coisa, ser outra pessoa, enfim, né? Bacana. E agora vamos fechar com o teu último aí, ponto forte, para a gente entrar nesse tema que tá todo mundo aí querendo saber se o Levi vai responder mesmo. Meu último se chama foco, tem muito a ver com o nome, que é o gostar de determinar o caminho que vai ser trilhado e se por algum motivo sair desse caminho, voltar para ele rapidamente, definir metas, definir o que vai ser feito e de que maneira. Então o foco tem muito a ver com essa estruturação do que você está fazendo, do que você quer para você, do que você quer alcançar, ou de como você ajuda as pessoas, um passo a passo, vamos chamar assim. O foco ele me dá muito esse norte, essa direção e essa tranquilidade de saber o que é que eu vou fazer. Ah, mas desviamos do caminho. Ok, eu consigo tanto eu voltar rapidamente para o caminho, quanto ajudar as pessoas a retomar o foco, né, e retomar. E ele é um talentinho ali que você precisa tomar cuidado. Eu me lembro muito bem na formação, o exercício que a gente fez lá de que talento te deixa louco, nós dois falamos do foco, né? Foi É exatamente. um talento que você precisa aprender a lidar, porque senão tudo te incomoda, tudo que te tira a atenção, a concentração do que você está fazendo, alguém te chamar, você precisar interromper ou o seu planejamento, ou a sua tarefa principalmente, isso dá um incômodo muito desproporcional em relação a outras pessoas que podem até ter talentos para interromper o que está fazendo e achar ótimo, ok, mudamos de plano e tal. Então é um talento que eu tive que aprender muito a me relacionar, porque era um dos que me tirava a concentração, eu tinha que saber lidar com como as pessoas me interrompiam ou mudavam planos, né? Então esses são pontos fracos aí que a gente precisa observar no foco. E principalmente, né, Levi, num mundo que vive em constante mudança, né, onde nós temos aí a constante e a própria mudança, né, o tempo todo ali mudando, seja em tecnologia, seja no experimento novo, né, a gente acompanha enquanto coaches de pontos fortes, né, eu visito diariamente o site, a nossa plataforma lá da Gallup, então a gente vê as pesquisas e cada dia mais eu descubro uma maneira nova de olhar para aquele conceito, né, e isso vai cada vez mais se atualizando, né? E aí agora pegando um gancho para a gente entrar de fato no nosso tema, né? A gente vai iniciar as perguntas. E eu quero que você fale um pouquinho sobre esse tema. Quando a gente discutiu, o que te levou aí a escolher esse tema para a gente aqui? Porque a escolha aqui, pessoal, do tema foi do Levi, e eu assinei embaixo. Com certeza. Olha, Rafa, a insatisfação no trabalho é um tema que eu tenho formação em coach executivo também, dentre as minhas, e eu trabalhei nesses quase 10 anos, quase que exclusivamente dentro de empresas, né? Eu fui querer atender os meus clientes com a dor que eu senti. Então, eu passei 17 anos no mundo corporativo
vivendo as dores que a nossa geração viveu, de chefes e não gestores, de falta de desenvolvimento, de falta de foco nos pontos fortes. A nossa cultura é muito forte nisso, de focar no que precisa. Eu escolhi uma área que é tecnologia, que você tem que se atualizar o tempo todo. O foco, inclusive, foi um grande exercício para mim, por ter que... Acabei de me certificar, mudou a tecnologia, eu tenho que me recertificar, mudar, enfim. E isso foi uma coisa que eu vivi muito, essa insatisfação oscilando aí em fases diferentes. E nesse tempo todo que eu atendo os meus clientes, independente da área que escolham ou que estejam, vivem muito essa insatisfação. E mais do que isso é muito forte na nossa cultura de que é normal. Não é normal se sentir insatisfeito com o trabalho, é comum. É muito comum, né? A última pesquisa do Instituto Locomotiva, se não me engano, de 2018, identificou que 90% dos brasileiros estão insatisfeitos com o seu trabalho. Isso não pode ser bom, isso não pode ser normal, isso é comum, né? Você ter 10% das pessoas dizendo eu gosto muito do que eu faço, eu estou extremamente satisfeito. Mesmo que não seja 90, se fosse 80, 70, 60, a gente está falando da maioria, né? Isso é muito forte na nossa cultura de... Trabalho é um conceito, né? Na verdade é o emprego, né? Fonte de renda, a gente aprende desde pequeno que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Todo propósito, tudo que você gosta, todos os seus talentos ficam tudo de lado. E aí você passa a vida inteira construindo uma carreira, uma vida em cima das coisas que você não sabe fazer, de coisas que você não gosta. Então, por ser tão forte assim, presente, uma dor muito presente nos meus clientes, eu acho relevante a gente falar aqui porque as pessoas têm isso como normal, infelizmente, mas não é não. Não, e enquanto depois você fala, eu vou tentar lembrar o nome do livro. Eu estava lendo um livro há 6 meses atrás que dizia, até um livro de um brasileiro, tá? Ele dizia que 60% a 70% dos grandes executivos de São Paulo, todos eles tomam medicação para ansiedade, para ter um controle ali do emocional, porque hoje a gente vê isso, e isso tende a aumentar. Quando ele faz ele traça um estudo olhando para frente, os números não são tão positivos. Cada vez mais as pessoas estão envolvidas ali no trabalho, né? As oportunidades elas são menores porque o mercado está disputado, né? E acaba você criando uma bolha, né? Eu costumo criar essa analogia de que está numa bolha e acha que o mundo dele é ali, é essa empresa aqui, o meu mundo. E não, a gente tem que olhar, pessoal, que a empresa ela é uma componente de um grande projeto. E esse projeto ele se chama vida. Né? Então nós temos várias componentes. Como é que eu estou indo na família? Às vezes eu estou indo bem no trabalho, mas e na família? Ou vice-versa, né? No sentido também de social, né? Eu estou vendo meus amigos, eu estou contribuindo para a sociedade, não estou. Então é muito importante quando a gente olha e diz isso, né? Que a insatisfação, ela pode ser generalizada, né? Mas como o tema hoje aqui é muito no trabalho, a gente vai focar no trabalho, e aí eu queria, Levi, que você trouxesse o seguinte: quando a pessoa ela olha e fala, eu estou insatisfeito no meu trabalho. Sim. Bom, nesse tempo todo eu vejo muita diferença entre as pessoas, né? Quando a gente fala de ser humano, a gente não consegue, né, estabelecer. A gente precisaria, como a Gallup, né, falar de muitos e muitos estudos aí para chegar em 34, enfim. Mas eu vejo algumas coisas que são muito comuns das pessoas manifestarem. Então, quando você sente que você está se sentindo desvalorizado no seu trabalho, mesmo quando você está fazendo um bom trabalho, você sabe que está fazendo, mas você se sente desvalorizado, isso é um claro sintoma de que você não está satisfeito com o lugar que você está. Então isso é uma coisa muito constante que eu vejo com os meus clientes. Um segundo ponto é, se eu me aborreço facilmente no ambiente que eu trabalho, todo dia tem algum motivo para eu me sentir aborrecido, ou até aborrecido com a ideia de ter que ir trabalhar, eu claramente estou insatisfeito. Né? Um outro sintoma que as pessoas costumam muito apresentar, isso tem a ver com insatisfação, é não confiar na gestão. Ah, Levi, mas aqui nós temos vários outros buracos aqui no Brasil. Temos, a gente falou de chefes aqui, enfim, uma outra cultura. Mas, independente do ambiente que você esteja, sentir que não existe confiança na gestão que está acima de você, mesmo a gente hoje vivendo num ambiente mais horizontal, vamos chamar assim, né? Também é um sintoma claro. Outro sintoma claro que aparece muito, não ter expectativas dentro da empresa. Sintoma de insatisfação. Se eu estou lá só executando, vamos lá, deixa a vida me levar, vamos ver para onde o evento me leva, sintoma
muito claro de insatisfação. E um último que eu elenquei 5 aqui, que são os principais que aparecem para mim, é sentir o tempo todo que você está sobrecarregado. E isso junta com o que você acabou de falar, como é que eu estou em todas as áreas, não só na face trabalho, né? A minoria dos meus clientes nesses quase 10 anos não apresenta sintomas de burnout. A maioria está, pelo menos ali numa faixa 3 de 5 de burnout, ou seja, eu vou me desconectando das coisas que me recuperam e fico entrando num ciclo vicioso de não me recuperar e não me sentir bem, e isso também tem a ver com insatisfação, se eu me sinto sobrecarregado o tempo todo. Então, esses sintomas, óbvio que variam de pessoa para pessoa, mas são sintomas claros de que alguma coisa está errada no seu trabalho, alguma coisa está errada na sua relação com o que você faz, no ambiente que você escolheu, em como a empresa te trata, enfim, um universo todo aí, mas esses acho que são bons indicadores. E pegando um link no que você disse também, eu recentemente veio um coach para mim, né? E aí é uma pessoa que está muito insatisfeita e tal com o trabalho, até deve estar aí, vai passando aqui as letras e os corações aqui, eu não sei se entrou ou não. Mas é um ponto legal, é o seguinte, a pessoa até me colocou, falou assim, Rafa, eu estou tão insatisfeito com o meu trabalho que eu estou quase desistindo da minha profissão. Então é legal desassociar isso também, porque às vezes eu estou insatisfeito, seja com a cultura da empresa, que eu não estou me identificando, Rafa, ou então com o meu chefe, né? Eu costumo dizer que a empresa pra gente é o que é o nosso líder pra gente ali. É igual banco, não existe, é claro que eu estou generalizando aqui, tá pessoal, mas não existe banco melhor do que o outro. Todos eles oferecem o commodity, o arroz com feijão, mas o banco que você conhece, o gerente, ele se torna um banco muito mais útil e prático para você, porque você vai ter acesso às melhores linhas de crédito, você vai ter uma facilidade maior. Eu certa vez estava fora do Brasil, todo mundo sabe que para resetar uma senha você tem que vir, então eu consegui fazer o reset de senha, porque eu conhecia o gerente de banco, e o gerente de banco fez para mim. Então, assim, quando você tem esse acesso, essa liquidez, como a gente pode dizer aqui, essa facilidade em comunicar com a gestão, a empresa se torna melhor para você. Porque muitas das vezes a gente reclama da empresa, mas às vezes é um gestor que não estou entrando no mérito aqui, se ele é bom ou é ruim. Até porque o bom e ruim, ele é um modelo conceitual, e esse modelo ele pode ser contraditório até. Mas é pelo fato de que, será que eu de fato, eu acredito no meu trabalho, eu estou colaborando, eu estou fazendo de fato aquilo que é necessário para mostrar o meu valor, porque às vezes a outra pessoa não está vendo, né? E aí você acaba entrando numa bola de neve e fica insatisfeita, né, Levi? Exato. E as causas, né? Quando a gente fala assim, esses são sintomas muito comuns, mas uma consciência que todos nós precisamos ter é que as causas são muito diferentes para cada pessoa. Por que é que eu estou me sentindo insatisfeito? Pode ter origem, sei lá na minha infância. Quando a gente fala de cultura, eu costumo dizer para os meus clientes, em todas as lives que eu faço, que o grande problema já começa lá na nossa infância, quando educam a gente com a seguinte pergunta: o que você vai ser quando você crescer? E agora que a gente está introduzido aqui, mergulhado nessa metodologia de olhar para pontos fortes, entender quem eu já sou e ser cada vez mais isso, eu entendo que quando eu pergunto para alguém o que você vai ser, eu estou dizendo para aquela pessoa, você ainda não é. O que você quer ser que você ainda não é? E aí já começa o grande problema, que é, nós todos, a nossa geração passou por isso, que é chegar num determinado momento e falar, eu preciso ser alguma coisa que eu ainda não sou. Então, óbvio que a gente conhece gente que desde pequeno sabia o que queria ser e foi e tá lá bem, mas a maioria de nós patinou em algum momento, sofreu com indecisão, com dúvida. Então, a grande causa de uma insatisfação, de repente, hoje, está lá atrás, quando eu não fui educado numa cultura de ponto forte, falasse, filho, eu já observei você, ou filho, ou aluno, pode ser o professor, pode ser, enfim, a gente passa por isso em casa, na escola, no trabalho, na faculdade. Que é olharem para mim e me ajudarem a identificar quais são os talentos que eu tenho. Cara, você é muito bom nisso, você fala bem, você gosta disso, você gosta mais de dados, você pensa bem, você se expõe bem, sei lá. E a gente não ter esse apoio de falar, olha como você já é bom nisso. O que você gostaria de fazer? Do que você gosta, né? Deveria ser muito mais para esse lado. Eu costumo falar, se você é pai, se você é gestor, se você é professor, eduque o seu filho, coach, funcionário, para saber o que é que ele pode fazer mais daquilo que ele já é bom.
né? Pergunte para ele o que é que ele quer fazer com aquilo que ele já tem de força ali. Então essa pode ser uma causa de satisfação. Eu nunca olhei para mim como alguém que já gostava de algo, já sabia fazer. Escolhi uma profissão porque a gente aprende que tem que, né? Às vezes escolho um emprego porque eu tenho que e eu preciso ganhar dinheiro, né? Então o trabalho não tem propósito, eu nunca fui atrás daquilo que eu realmente gosto, eu tenho casos e casos, às vezes a gente está até conversando informalmente com amigos aqui e ouvindo essas histórias de que, ah, nossa, aí eu descobri, nossa, será que eu mudo de vida? A maioria dos meus clientes hoje vem me procurar justamente para mudar de carreira ou ajustar alguma coisa dentro da profissão que está faltando, e aí estão as causas da insatisfação. Então pode ter Não, origem lá atrás, não necessariamente dentro da empresa, como você mencionou. Não, bacana, e conectando como você disse lá atrás, né? Tô até vendo aqui, ó, a Mari colocou, nós temos mais a tendência de criticar, apontar os pontos fracos. Exatamente, Mari, muito bem colocado por você. Porque se nós analisarmos bem, né, o nosso sistema límbico, que eu já comentei numa outra live aqui, ele é o sistema nosso de defesa, é de preservação. Então, ele é o que domina, né? Naquela pirâmide que a gente conhece muito no mundo da administração e de RH também, a pirâmide de Maslow, né? Onde nós temos ali a primeira layer ali, é a sobrevivência. Então, quando a gente olha e se sente ali, de repente você tem um chefe ou uma situação na empresa, momento de demissão, o que você faz? Você te fecha logo, é a tua primeira relação e quer saber o máximo de informações possíveis. Enquanto você tinha que fazer o seu trabalho o melhor possível, em vez de gastar tempo ali coletando informações. Então, acho que esse é um ponto muito legal. E pegando uma conexão no que o Levi disse lá de patinando, Levi, eu te faço a pergunta. Você alguma vez na vida já patinou? E se patinou, como é que você usou os seus pontos fortes para sair desse buraco aí? Alguma vez não, algumas, muitas, centenas de vezes eu patinei. Passei por muitas e muitas fases nesses 17 anos de mundo corporativo, que eu era colaborador. Patinei sim, vivi fases de insatisfação, vivi fases de desmotivação. O brasileiro é o colaborador mais desmotivado do mundo. As pesquisas mostram que o brasileiro é o funcionário mais desmotivado. Então, passei muitas fases desmotivado, passei muitas fases totalmente desengajado, já passei fases, inclusive, ativamente desengajado, que a gente sabe bem o que é isso, não é só não estou fazendo, mas faço gol contra, porque a coisa está tão ruim que eu quero ver o circo pegar fogo, né? Eu acho que todo mundo aqui já passou ou por uma ou por muitas dessas fases, e eu aprendi uma coisa, Rafa, que eu trago para mim e eu levo para os meus clientes, que é o seguinte, você vai me perguntar assim, já passou? Já. Saiu? Não saí, Rafa. Eu não saí dessas fases, eu vivi essas fases até o fim e circunstâncias foram me tirando devagar daquilo, mas não por mim. Eu não aprendi em nenhum desses momentos como sair disso. Eu achava normal. Normal eu estar desmotivado, normal eu estar triste, normal eu estar insatisfeito. Entro no mesmo que todo mundo faz, que é o quê? Reclamar, né? Cheguei a ficar ativamente desengajado de falar, vou cruzar os meus braços, não faço mais até que resolva, enfim. Mas eu só fui descobrir como sair disso com uma coisinha só, que é o que eu levo para minha vida, autoconhecimento. Eu só fui descobrir como não passar por isso, ou como entender o que é que está acontecendo e não responsabilizar o ambiente, a empresa, o país, o dia que eu fui me conhecer. E foi inclusive isso que me tirou do mundo corporativo, coincidentemente ou não. Quando eu fui buscar fazer coaching para me conhecer, me apaixonei completamente por autoconhecimento, fui fazer a certificação, e aí um dia eu me vi falando, cara, é isso que eu quero fazer para mim e para as pessoas, foi isso que acabou me tirando do mundo corporativo. Ajudar as pessoas a não passarem pela mesma coisa que eu passei e ajudar elas a resolverem essas dores. E eu só consigo sair disso com o autoconhecimento. E aí o que eu aprendi? As pessoas precisam aprender a amar o que elas fazem. E o que eu gosto dessa metodologia é justamente isso, a gente consegue enxergar esse caminho. Ah, Levi, mas eu não consigo encontrar algo que eu amo, que é a segunda alternativa. Ou eu encontro algo que eu amo, ou eu aprendo a amar o que eu faço. Entendo que cada contexto é um, tem gente que não pode mudar de emprego por N questões familiares, distância, dinheiro, qualquer que seja. Agora, se eu não posso aprender a amar o que eu faço, ou encontrar algo que eu realmente ame fazer, eu só tenho a terceira saída, que é autoconhecimento. Eu vou precisar me conhecer. Senão eu não saio disso. Não saio.
E é interessante, né, conectando no que você disse, muitas das vezes, né, nós, principalmente os homens que gostam muito de carro, né, e a gente às vezes compra um carro novo ou não e pega o manual e quer ler sobre aquele aparelho, a gente pegando e generalizando um celular novo, a gente vai e quer aprofundar ali, entender todas as funcionalidades, mas quando é a nossa funcionalidade, aquilo que eu sou bom, para que eu fui programado, né, nós todos temos todo mundo tem um dom, pessoal. Ninguém veio aqui, talvez você tenha o dom e nem descobriu ainda. Eu costumo dizer, às vezes, nas palestras ou nos cursos que a gente vai e conhece amigos ali e tal, que é quantos pianistas nós temos aqui que não se conhecem? Quantos pilotos de Fórmula 1 não tiveram a oportunidade de provar até? Né? Por isso que é super importante a gente se lançar e beber água de várias fontes, porque vai que uma hora você acerta e você vê, nossa, essa pessoa, ela, desculpa o termo, mas nossa, ela é virada para a lua, porque tudo para ela dar certo. Não é porque ela se encontrou no mundo, ela se achou. Então ela conseguiu fazer o seguinte, ajustar as suas lentes, que o mundo para ela passa a ser um mundo perfeito. Ela não vê Covid, ela não vê erros. É claro que a gente tem que se preocupar, é claro que eu tenho que passar o álcool gel na mão, eu tenho que fazer tudo, mas a minha atenção, ela está muito mais focada para o lado positivo, para onde eu quero chegar. E isso a gente vê até nas empresas. As pessoas, às vezes, no almoço, né, vão para um shopping center ou para um restaurante, e ao invés de chegar, aproveitar aquele momento onde você tem vidas ali, experiências ali, o que as pessoas fazem? Reclamam. Ah, mas a empresa é ruim aqui. Ah, mas isso aqui. E jogue a primeira pedra que não tiver pecado. Eu já fiz, tenho certeza que você, todos. Mas o que acontece? Você tem que ter a percepção da queda. O mais importante não é só levantar, é cair e ter a percepção da queda. É olhar e ver que você pode muito mais do que simplesmente ficar ali reclamando, né? Gastando energia com algo que não vai te trazer nada. E aí, quando é igual, eu brinco que digo que é o seguinte, imagina aquela criança, né, que você ensina, ó, filho, você vai colocar ali uma moedinha de R$1 nesse cofrinho. Com o tempo, daqui a pouquinho você vai ter uma grana. E é assim, é cada dia. Você vai e coloca ali no seu cofrinho, cada dia. Vai chegar um momento e a vida, ela tem uns juros altos, é bacana, mas os juros é tanto para débito, tá, quanto para gerar riqueza. Então, você tem que saber aonde você coloca as suas fichas, né? A sua moeda de valor. É super importante isso. E, Levi, traz pra gente agora aqui, eu acho que um ponto super legal é se a pessoa está insatisfeita no trabalho dela, o que ela pode fazer ali para melhorar, para se tornar uma pessoa mais afiada, mais sharp, né? Como você trouxe ali, eu usei meu ponto forte para fazer isso. Traz um pouquinho desse exemplo pra gente. Sim. Quando a gente fala aqui, e por isso até que a gente fala muito de talento, de ponto forte, gente, a gente está falando de desempenho perto da excelência. É uma coisa que eu consigo repetir, eu costumo usar a seguinte frase, é a jogada que eu acerto sempre. Então, quando a gente passa a se conhecer e entender quais são os talentos que eu tenho, quais são as coisas para as quais eu tenho uma aptidão natural extremamente forte, que eu não faço esforço nenhum e eu tenho desempenho excelente. Isso é talento. É por isso que a gente se empolga tanto de falar. É uma coisa que eu já tenho, não faço esforço, me dá prazer, eu entro em flow, eu sou melhor do que muitas pessoas naquilo. Cara, esse é o mundo de todinho, eu costumo brincar, né? Onde tudo é perfeito, é exatamente isso. O talento te diz para onde você mira o seu canhão, onde você despeja a sua força. Então, se eu não me conheço, se eu não consigo identificar quais são esses meus talentos, eu não tenho para onde mirar, eu miro para qualquer um, eu entro na caixinha, porque o mundo corporativo é cheio de caixinhas, e eu vou desempenhar mais ou menos como a média, como igual a todo mundo, e em muitos momentos eu vou me frustrar. Então, quando a gente está falando de talento, a gente está falando de excelência. Se você não está se sentindo assim, está faltando usar um pouco mais daquilo que você é forte. Eu posso conseguir observar isso mais em mim? Posso, com exercícios simples. O que é que eu gosto de tudo que eu faço, o que eu gosto de fazer? Faz uma lista. Pode até dividir uma folha em 2, fazer 2 coluninhas. O que eu odeio e o que eu gosto de fazer. Pode pôr odeio, pode pôr não gosto, pode pôr gosto pouco, depende da sua relação com a sua função atualmente. Mas você pode ter 2 coluninhas ali que você passe uma semana se observando, pensando e sentindo o quê? Disso tudo que eu faço, o que eu gosto? Putz, eu gosto disso.
dessa minha função, eu gosto de estar em contato com pessoas. Ah, eu gosto de resolver problemas. Ah, eu gosto de quando me chamam para tal coisa. Eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ah, eu odeio quando acontece tal coisa. Eu odeio quando não me dão liberdade de tomar uma decisão. Eu odeio quando tal coisa acontece, eu odeio isso e aquilo. Ao final de uma semana, você vai ter uma lista com 2 colunas ali apontando para coisas que para você são provavelmente talentos e as coisas que provavelmente não sejam. Dá para a gente viver apenas de coisas que a gente gosta? Não. Eu amo o que eu faço, tenho certeza que o Rafa ama o que ele faz, só que dentro do que eu faço, eu tenho coisas que eu não gosto de fazer. Né? Tem coisas que eu gosto menos, tem coisa que eu detesto, tem coisa que mais ou menos, mas tem. E isso faz parte da minha rotina. A única coisa que eu posso incluir nessa minha rotina é se é algo para o qual eu realmente não tenho nenhuma aptidão. Já fui fazer curso, já tento fazer. Quando eu tento, não vai, eu posso aprender a desenvolver uma parceria com alguém que seja próximo, sócio, amigo, colega, ou até delegar, ou até terceirizar, né, contrato alguém para fazer. Eu posso fazer isso. Mesmo que eu não tenha talento e eu não queira nem desenvolver a habilidade, eu posso terceirizar, arrumar uma parceria, eu tenho minha sócia que faz por mim, mas isso só vem quando eu aprendo que aquilo realmente para mim é perda de tempo, não gosto, enfim. Então essa é uma maneira de eu desenvolver um pouco mais o meu olhar para talentos e pontos fortes. Eu passar a observar o que eu gosto demais no que eu faço e o que eu não gosto. Aí eu já vou estar separando o que realmente tem a ver com os meus talentos e não. E se você fizer essa lista da sua função, você vai perceber que na sua vida é mais ou menos parecido. Ah, quando eu estou com pessoas, amigos, família, sei lá o que, é a mesma sensação. Porque o talento não desliga. Né? Ele está ligado em todas as faces e você aplica ele da mesma maneira. Então esse é um modo de você passar a se perceber melhor e aí responde essa pergunta. Eu vou me sentir menos insatisfeito? Eu vou melhorar no meu trabalho? Eu vou me afiar mais? Se eu me aplicar naquilo que eu sei fazer melhor, eu posso inclusive ter uma gestão lá que não é muito favorável para me deixar fazer o que eu sei fazer melhor, eu posso pedir isso. Ó, eu gosto muito disso aqui, eu posso fazer mais disso. Ah, agora você falou num ponto aí que não me deixa passar. Então vamos lá, se eu tenho um chefe, vamos colocar aqui que todos nós aqui temos um chefe, já passamos por um momento desse e aquele. Eu tenho um chefe aí que ele tem um comportamento ainda, digamos assim, jurássico, né? Aquele mindset, no sentido literal, né? No sentido literal, tá, pessoal? Que tem aquele pensamento ainda comando-controle, faz isso porque eu já falei, isso dá certo comigo. Ah, mas eu tô fazendo uma especialização aqui, eu quero trazer essa inovação aqui. Não faz, a gente não tem tempo para isso. Faz dessa forma. Então nós temos nas empresas ainda várias pessoas que, uns até têm medo, né, de perder o seu posto ali. A gente vê que hoje a gente está num ambiente cada vez mais colaborativo, né? Então essas pessoas, elas têm que mudar o seu mindset ou serão mudadas, e é o que acontece na vida. Ou elas, é um organismo estranho, ou elas saem ou alguém tira elas, né? Por quê? Porque todos nós estamos conectados. E essa é a questão. Então, o que a pessoa faz se ela olha para cima, né, e depara com esse firewall dela ali, que fala, nossa, eu quero crescer, mas tem um teto aqui que não deixa, tá nublado. O que eu faço? Olha, uma estratégia que eu sempre usei com os meus clientes, e aí a gente pode falar de qualquer coisa, seja de uma função, de pontos fortes, de feedback, do que quer que seja. Se você está enquadrado num modelo, numa empresa, ou da gestão direta, ou até da empresa mesmo, tem muita empresa que ainda está no modelo jurássico, que não favorece o seu desenvolvimento, receber feedback, focar no que você é bom. Muitas empresas já mudaram, mas muitas ainda não. Uma das estratégias que eu costumo propor para os meus clientes e que funciona é o caminho inverso. Ah, meu chefe não me dá feedback. Aprenda sobre feedback e peça o feedback. Porque não adianta também você pedir feedback para alguém que não dá, se você não entende uma estrutura formal de feedback, como pedir, como receber, o que precisa conter ali no feedback. Se você pedir e não tem essa estrutura, você não vai saber o que fazer com o que foi dito, porque vai ser mal dito. Se a pessoa não dá, ela vai dar um mau feedback. Enfim, se a gente está falando de talentos, a mesma coisa. Se o meu chefe, a minha gestão, não permite que eu faça cada vez mais do que eu sei fazer, do que eu sou melhor, eu posso fazer o caminho inverso. Chefe, de tudo que eu faço, isso aqui eu faço melhor. Tem como a gente estruturalmente aqui fazer modificações para que eu faça cada vez mais isso e menos isso? Não é um mundo engessado a ponto de você não poder pedir.
Então, uma estratégia simples assim, que funciona, é fazer o caminho inverso. Mas para isso você precisa se conhecer. Se você nem focou ainda em nenhum momento no que você gosta e o que você não gosta, não dá para você pedir para fazer mais daquilo. Se você não for entender como dar e como receber feedback, não dá para você ir para um cara que não dá e fala, me dá um feedback aí, eu gostaria de saber se eu melhorei aqui, aquela última questão que você me deu um feedback, eu quero saber se eu... Né? Se eu não vou buscar essa informação, um pouco mais de habilidade, um pouco mais até de autoconhecimento, isso não vai funcionar. Então, envolva-se no seu processo e faça o caminho inverso, vai funcionar. Incrivelmente funciona, parece que você destrava alguma coisa. E ajuda, né? Porque a nossa vida, pessoal, se a gente olhar lá para trás, as empresas na época, na era industrial, né, antes de toda essa evolução, a empresa ela investia de uma certa forma bem diferente do que é hoje no funcionário. Né? Ela dava curso, ela te pagava faculdade, MBA, pós e tal, certificações. Se você olhar hoje, o que acontece? Por que esse modelo mudou? Porque quando você faz um programa para muitas pessoas, a evolução ela é muito rápida. Né? E as pessoas hoje em dia elas têm que buscar o seu autodesenvolvimento. Tá? A sua felicidade, porque muitas das vezes a pessoa te paga um MBA e você daqui a 2 anos termina o MBA e sai da companhia, ou seja, para a companhia foi ruim, porque foi um investimento que ela fez, ou então você vai fazer, não gosta daquilo, aquilo vai interferir no teu trabalho e você vai ficar, nossa, essa empresa, não sei por que eu estou insatisfeito. Então você tem que se conhecer, muito bem colocado pelo Levi. Você se conhecendo, se eu vou no médico, o médico fala, você está com esse tipo de problema aqui, com essa doença. O que eu faço na mesma hora que eu saio do médico? Eu vou para o Google, né? Deixa eu pesquisar para ver se isso é sério. Aí Google. Doutor Google. Aí você sai daquele médico, o que vem para você? Eu vou pegar um outro parecer. Aí você vai e pega um outro. Nesse segundo médico, você já explora mais. Porque quando ele fala, não, mas aí é hemoglobina, eu tenho aqui a tireoide, isso, aquilo, você já começa a trocar mais. E eu te garanto que a segunda consulta ele é muito mais rica do que a primeira. Por quê? Porque você não ficou só ali recebendo, a comunicação ela foi fluida, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Tô vendo aqui a Kátia Almeida acenando ali, a Kátia é uma grande pessoa da área de RH, uma amiga também aí que o mundo do coaching me deu. Perfeito, Kátia, é isso mesmo. Então, eu acho que é por aí. Vamos buscar, pessoal, nos conhecer. E quando eu tenho um problema, por que eu procuro um coach? Por que eu procuro um mentor? É porque ele também já passou por isso tudo, ou às vezes até não passou pelo teu problema, só que ele tem as ferramentas. Ele conhece e sabe manusear as ferramentas. Né? Nem todo cirurgião que vai operar um paciente com câncer, com qualquer outro problema, ele já teve um câncer, mas ele tem a ferramenta e está instrumentalizado para fazer o procedimento. Então o coach ele está ali instrumentalizado, ele conhece, é a neurociência, quem leva a sério, está sempre antenado, está sempre estudando. A gente aqui tem um estudioso, né? Não deixa mentir, né, Levi? Não dá nem para duvidar da gente, né? Não dá, rapaz. Não dá, a gente às vezes... A gente estudou aí? Tem um negócio que fez, é estudável. A gente erra a mão às vezes, é o que eu falei, vai pra praia, vai pro supermercado. Eu às vezes estou no supermercado, estou empurrando o carrinho com a minha esposa, eu estou ali, escutando um podcast, fazendo, e eu falei, eu sou teu motorista. Como já está tudo no automático, o que eu faço? Só vou guiando aqui, ligo o piloto automático e vou embora. Se Mas deixar, ao invés de filme, a gente vê documentário, vê isso, vê aquilo e não relaxa. Vê tudo. E aí, pessoal, outro ponto que vale salientar aqui é o seguinte, não existe um ponto forte melhor do que o outro. Existe um ponto forte que eu sei trabalhar ele melhor do que outras pessoas o sabem. Então é interessante, eu não tenho estudioso, então eu não consigo aprender. Não, você tem outros pontos fortes, você tem o foco, que é focado, é disciplinado. Então se você souber trabalhar bem o seu ponto forte e se encaixar no mundo, procurar o seu lugar no mundo, né, Levi? O que acontece? Aí o céu é o limite, né? E como você disse, Rafa, não adianta a gente achar que tudo que a gente passa a gente vai sair sozinho. Como eu disse, eu passei muitas vezes por insatisfação profissional e não saí sozinho. E tem uma segunda coisa que eu costumo dizer para todo mundo, todo coach precisa de um coach. Não é porque eu tenho ferramentas, que eu sei como a coisa funciona, que eu fiz N certificações, assim como o Rafa aí, estudioso, adora fazer um curso a mais, uma ferramenta a mais, não é porque eu tenho a ferramenta que eu consiga me operar. O cirurgião não deita na maca e se opera. O cirurgião precisa de um outro cirurgião para operar ele. Então eu, como coach, preciso de profissionais que me ajudem, às vezes, a olhar alguma coisa que eu não consigo olhar, ou que eu sei, mas não consigo sair.
Então, se nós que temos ferramenta precisamos de outros profissionais para ajudar a gente, às vezes até ver coisas que a gente não está vendo, imagina as pessoas que não têm as ferramentas ou que nunca foram buscar esse autoconhecimento fazerem sozinhas. E aí eu estou falando por mim lá atrás. Aquele Levi lá de trás não ia sair sozinho da situação nunca. Né? Então, quando a gente fala de autoconhecimento, gente, busquem. Isso é uma coisa nova no Brasil. Eu vejo que agora as pessoas buscam muito mais do que antigamente, né, do que 10 anos atrás. Mas ainda assim as pessoas têm um certo receio, achando que o livro de autoajuda vai funcionar, a internet vai funcionar. Gente, se funcionasse, estava todo mundo feliz, né? Ninguém estava ansioso, o país... Ô, Levi, entramos aqui no verdadeiro conceito de flow. É isso que eu ia falar. Quando a gente fala de talento, gente, tem uma das pistas que o talento dá é entrar em flow. E aqui a gente pode, inclusive, Rafa, deixa eu aproveitar esse gancho para não perder. Claro! Quando a gente fala de insatisfação, os talentos, eles dão pistas para a gente. Então, para a gente identificar, são 5 pistas que um talento grita para a gente saber, isso aqui é um talento meu? Então, uma das pistas que o talento dá é o querer fazer aquilo, é desejo. Então, se eu tenho desejo de fazer a coisa, opa, provavelmente eu tenho um talento aqui. Uma segunda pista que o talento dá é a satisfação quando eu termino de fazer. Terminei de fazer, me senti feliz, satisfeito, opa, provavelmente eu tenho um talento aqui. A terceira pista que um talento me dá é aprendizado rápido. Eu aprendo rápido determinadas coisas. Eu comecei a fazer, nunca tinha feito, quando eu vi, eu aprendi rapidamente. Opa, pode ser que tenha um talento aqui. Uma quarta pista que o talento dá, lampejos de excelência. O que é isso? Quando eu faço e ou eu ou alguém olha e fala, como é que você fez isso? E nem você sabe responder. Você alcança a excelência em uma determinada coisa sem saber nem como você chegou lá, mas você consegue. E a quinta pista que o Rafa acabou de falar é entrar em flow, entrar em estado de fluxo. Né? A psicologia chama de flow, que é quando eu estou tão imerso naquela atividade, eu perco a noção do tempo e do espaço. Eu não sei que horas são, se eu almocei, se eu fui no banheiro, se eu bebi água. Quando eu olho e falo, meu Deus, cadê todo mundo? Foi todo mundo embora. Passou 1 hora aqui, eu e o Rafa falando de algo que a gente está em flow total. Aqui passou 1 hora, acabou a live, bateu na nossa cara aqui, nós estamos em flow. Então, ao mesmo tempo que os talentos me dão essas pistas para eu conseguir sacar se eu tenho talento para aquilo, eu posso olhar para isso justamente para saber se eu estou insatisfeito. Então, eu pego essas mesmas 5 pistas e olho, eu sinto satisfação ou eu estou insatisfeito com aquilo que eu faço? Se eu estou insatisfeito, não tenho talento para aquilo, estou insatisfeito mesmo. Se eu não tenho desejo de fazer, não quero nem ir trabalhar. Se eu nunca aprendo rápido aquilo, eu faço e nunca aprendo rápido. Se eu nunca faço algo que eu olho e falo, nossa, isso aqui ficou bom. E se eu nunca entro em flow enquanto eu faço? Se eu não tenho essas 5 coisas, eu estou claramente insatisfeito com aquilo que eu estou fazendo. Então é hora de eu me recolocar ali e falar, gente, pera, para onde eu vou? Não é porque lá atrás eu fiz uma escolha, me formei, a empresa pagou o MBA, que eu vou continuar aqui. Senão eu vou continuar construindo a minha trajetória em cima de algo que eu não gosto, que eu não sei, e vou passar isso para as próximas gerações que estão provando aí para a gente que não é bem assim. Não é porque você me paga que eu fico, não quero isso, quero mais propósito, dinheiro eu consigo de outra maneira, enfim. E você acaba gerando, pessoal, não posso deixar de citar aqui, que é um conceito que é um contrato psicológico com a tua gestão ou com a tua empresa. O que é esse contrato psicológico? O contrato psicológico é o seguinte, você inicia o trabalho numa empresa, tá? E aí você combina nos primeiros dias que, olha, eu aceito trabalhar aqui, mas eu tenho filhos e tal, eu tenho que sair por volta de 6, 7, vamos colocar aqui o horário que for. Beleza. Aí o que acontece? Depois de 1 mês, 2 meses, o volume aumenta de trabalho, né? Você tá novo ali na casa, você diz, uma vez ou outra eu vou ficar assim, porque tá no momento que eu tô precisando e a empresa tá precisando. E aí você extrapola. Um dia vai até 8, outro dia vai até 9, e aí outro dia 9 de novo, 9. No outro dia, passa 1 semana, 2 semanas, o que acontece? Você já não volta para a tua hora normal, porque aquele não é mais o teu normal. Entendeu? E aí, só que aquilo não existe, gente. Isso é um conceito que você está se dando. Né? E aí você fala, nossa, se eu voltar agora vão achar que eu estou saindo cedo. Né? Quando você saía cedo, né, ou no seu horário, digamos assim, tá, as pessoas falam, tá desmotivado. Eu brincava, falo, não, eu estou motivado, agora que eu estou motivado. Porque eu consegui executar todas as minhas tarefas, entreguei antes do prazo e agora eu vou curtir a vida.
Então, assim, as pessoas ficam tão bitoladas no trabalho que quando chega depois 60, 70 ou mais, né, olha para trás e fala, nossa, a última coisa que eu queria é ter mais um zerinho na minha conta. Eu queria tanto ter vivido mais. Tá? Então fica um recado para a gente mesmo se autoavaliar, né? Para não se deixar cair nessa rotina, porque isso é um contrato psicológico que a gente gera, né, Levi? Isso tem muito a ver até com o ponto forte, dizendo que ó, é o porão, tem a varanda, mas tem o porão aqui. Trabalhar demais, ah, bacana, é a varanda, tem ali aquele momento, mas a partir do momento que aquilo passa, não é mais um momento, é uma rotina, nós somos de carne e osso. Uma hora você cansa, uma hora você pede férias, né? E uma hora a gente vai deixando a poeira passar, né? Exatamente. E a vida é feita de várias faces, né? E o trabalho é só uma delas, né? Eu costumo dizer que tem duas coisas que são totalmente diferentes e que nem sempre a gente pensa. Emprego é fonte de renda. E a gente foi educado, infelizmente, para arrumar emprego. Trabalho é fonte de vida. É aquilo onde eu me realizo, é aquilo onde eu me sinto feliz e é lá onde eu uso os meus talentos, meus pontos fortes. Então, se eu fui educado para arrumar um emprego, está na hora de eu repensar. Tem propósito nisso que eu faço? Eu vou passar minha vida inteira esperando o fim de semana, esperando o próximo feriado, esperando as minhas próximas férias, esperando me aposentar. Se eu estou executando essa minha carreira, não sei se é trabalho ou se é emprego, mas se eu estou executando isso pensando em me aposentar, eu estou no lugar errado. Ou eu não estou usando a minha caixinha de ferramenta, que são os meus talentos. Eu não preciso necessariamente sair de onde eu estou e ir para um lugar que eu me encaixe melhor. Eu preciso ou fazer isso, ou entender como que aqui onde eu estou, eu sou feliz. Dá para ser feliz onde quer que eu esteja. Eu costumo dizer, com seus talentos, você pode vender brigadeiro no semáforo ou ser um empresário com 100 colaboradores abaixo de você. Tanto faz, desde que você esteja usando seus talentos e esteja se sentindo feliz. Antes de Cristo, lá, Aristóteles, todos aqueles filósofos falavam, felicidade é você usar os seus talentos. Olha quem estava falando de talento lá antes de Cristo, né? Felicidade é você usar os seus talentos na potencialidade máxima para satisfazer os seus valores importantes. Ou seja, como é que eu satisfaço os meus valores usando os meus talentos se eu nem sei quais são? Exato. Eu estou só buscando a fonte de renda, né? E tem um ponto legal também, né, que você colocou, e aí eu vou aqui daqui a pouquinho para a gente fechar, né? Porque entra em flow, se deixar é mais uma hora aqui, vai estourar, pessoal, não dá. É que um recado que eu dou, pessoal, para todos aqui, até tô vendo a Thaís colocar, gente, descobrir nossa caixinha de ferramentas com coach de pontos fortes é libertador. E realmente, porque às vezes tem coisas que a gente não está preparado para trabalhar, às vezes a gente não está preparado para... Eu só descobri meu ponto forte, mas como é que eu uso melhor? E aí um coach de pontos fortes, um mentor, ele vai te ajudar sim. Tá? E o que eu digo, um recado final que vocês têm que guardar aqui, junto com todas as mensagens super ricas que o Levi trouxe pra gente. No mercado corporativo hoje, pessoal, procurem empregabilidade. Não procurem estabilidade, porque a estabilidade ela não existe. Ela não existe. Ah, mas eu trabalho em concurso, eu sou concursado? Tudo bem, mas você pode estar estável no teu emprego, mas instável consigo mesmo. E uma hora vai se cansar. Então você tem que procurar estabilidade? Não é. Você tem empregabilidade. O que eu posso aprender? Para onde o mercado está caminhando? Ah, eu tenho que contratar alguém aqui para me dar um norte. Contrate alguém. Ah, eu tenho que comprar um livro. Ótimo, leia, eu tenho que fazer um curso, mas busquem, saia do estado ali da inércia, é um estado que você fica ali com uma visão míope das coisas, porque tudo muda. E a gente acaba vendo isso quando é tarde demais. Então, um ponto para isso, e muito bem colocado aqui pelo Levi, pessoal, vamos nos descobrir. Levi, infelizmente a gente está chegando no final. Muito bacana, eu estou vendo aqui vários comentários, agradecer aqui a participação da Isis, da Dani, do Fred aqui, também um amigo que a própria Estácio, na época que eu trabalhei lá, me trouxe, Bruna, a minha madrinha está aqui prestigiando, olha só, a madrinha Helenice Peixoto está aqui, Sheila, todo mundo. Muito bom, a minha audiência, um abraço também para a audiência do Levi. Levi, eu quero que você deixe seus contatos, eu sei que você tem uma empresa também famosa aí, que eu acessei o site, cara, e achei
fenomenal. Eu acho que eu tenho o maior prazer de tê-lo como amigo, e amigo sendo amigo, coach, um cara que eu olho e me espelho também. É muito bacana essa troca que a gente tem um com o outro, né? Porque isso não é, eu sou coach, ele é coach, então nós somos adversários, não. As nossas forças unidas, olha só como essa live foi rica. Porque eu tenho uma empatia pelo Levi, ele tem comigo, eu tenho uma admiração e ela é mútua. Então a gente consegue trazer algo aqui que está até em terceira pessoa. Então isso é o bacana, certo? Então, Levi, deixa teus contatos aqui. Eu acho que, nossa, eu te agradeço demais a tua participação, cara. Fenomenal. Obrigado, Rafa. De novo, obrigado pelo convite. Exatamente o que você falou. Eu acho que até um pouco dessa metodologia que ela traz para a gente é justamente isso, como a gente entende quanto cada ser humano é tão singular que até profissionalmente a gente passa a se enxergar de forma diferente e ver o quanto essa troca entre dois profissionais que fazem a mesma coisa enriquece para cada um, para todo mundo que pode acompanhar, né? Tem uma característica que não dá para mudar, que todas as lives que eu participo os profissionais, gente, vão entrar em flow e vocês às vezes estão falando várias coisas aí que agregam e a gente deixa passar. Infelizmente, isso é um efeito colateral da gente falar do que a gente ama, né? Mas queria agradecer, Rafa, pelo convite, adoro, sempre que quiser a gente bate um papo sobre qualquer assunto, é bom demais falar do que a gente gosta. Pessoal que está assistindo aí, tanto a minha audiência quanto a sua, por todas as colaborações, comentários, gente que está aí dizendo sim, estou ouvindo, isso é o mais importante para a gente. Tem uma empresa de desenvolvimento, eu trabalho hoje especificamente com desenvolvimento baseado em pontos fortes, me apaixonei tanto pela metodologia, esperei tanto pela certificação, que quando ela veio eu falei, agora é isso que eu faço, né? E uma parte da empresa trabalha com terapia, né? Que é uma outra ala aí, pessoal que estiver ansioso com essa quarentena aí e tudo mais, quiser buscar uma terapia, o site da minha empresa é acordedigital.com.br, vocês podem entrar lá, tem curso online, tem um monte de coisa, atendimento comigo também. Aqui no Instagram, meu usuário é Levi Lourenco, _, tá? Se tiver qualquer dúvida, quiser compartilhar coisa comigo, com o Rafa, a gente fica à disposição, estou sempre à disposição para tirar dúvida, responder pergunta, fiquem à vontade. É um prazerzão compartilhar com vocês, falar da gente, da nossa experiência e do que a gente gosta. Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal que acompanhou a gente aí. Não, muito obrigado, Levi, novamente. Agradeço a todos aí pela audiência também. Eu acho que hoje foi uma live super especial, tá? Eu também lá, vocês me conhecem, quem não me conhece aqui entrou, vai no meu site, vocês vão ter todas as informações, rafapeixoto.com.br. Ali eu recebo várias mensagens, eu busco responder sempre no mesmo dia, se às vezes eu estou um pouco atarefado, respondo no dia seguinte. Não esperem só as lives para essa troca, um ponto que o Levi colocou aqui. Entrem lá, peguem os nossos telefones, peguem os nossos e-mails. Ah, Rafa, eu tô afim, Levi, queria um livro aqui que você me indica para pontos fortes. A gente tem um livro, inclusive criado com toda a metodologia. A gente está aqui, pessoal, para ajudar a tornar a sociedade melhor e assim nós nos tornamos pessoas e profissionais melhores também. Agradeço muito a participação de todos e aguardem aí, porque esse mês, dia 16 de julho, a gente vai ter uma novidade. Se vocês tentarem entrar lá no meu site, está lá em construção. Vocês vão ver que dia 16 tem uma novidade muito boa aí. Não vou dar spoiler, não vou. Acompanhem, tá? Essa live vai ficar gravada. Eu vou ceder depois o vídeo também para o Levi, para ele disponibilizar no canal dele. Vai ficar no meu canal, vai entrar lá no YouTube. Se inscrevam no YouTube. Quanto mais pessoas ali, mais me motiva a colocar mais conteúdo, e a gente vai trazer aqui novos coaches também de pontos fortes, com pontos fortes diferentes dos nossos. A gente vai explorar muito isso. Agradeço demais, pessoal. Muito obrigado. Levi, um grande abraço. Valeu, Rafa. Obrigadão. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.